pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula número 14 e hoje nós vamos continuar o assunto da aula anterior sobre reuso de componentes no Angular 2 e nessa aula nós vamos aprender sobre Output Properties, ou seja, como nós podemos expor um evento customizado de um componente filho para o componente pai. A ideia do exemplo para essa aula é ter um campo de input com dois botões. Esse campo de input vai receber um valor numérico que nós podemos passar do componente pai para o componente filho, conforme nós aprendemos na aula passada. E esse componente também tem dois botões, um botão menos e um botão mais. A ideia é quando a gente clicar no botão de menos, o valor diminua 1, e quando a gente clicar no botão de mais, o valor seja incrementado em 1. Só que no componente pai, nós não queremos escutar dois eventos, um para o botão menos e outro para o botão mais. Nós queremos ter um evento como, por exemplo, mudou ou o valor mudou. A gente pode chamar o evento do que a gente quiser. E é isso então que nós vamos construir na aula de hoje. Então eu já estou aqui com um projeto aberto. Eu vou criar aqui dentro desse DataBind mesmo um outro componente chamado de output-property.component.ts. Vou utilizar o code snippet também para a gente poder já ter o esqueleto, então ng2-component e aperta tab. Vou tirar esse init aqui que a gente não precisa, a gente vai ter, na verdade, a próxima aula que nós vamos ver sobre o init e outros métodos que nós podemos implementar também no nosso component. Aqui eu não posso esquecer do output property component. Aqui eu vou deixar o próprio template mesmo, tá? Não vou deixar esse template URL não. Já vou deixar aqui a crase pronto para receber o template. E aqui, por exemplo, o selector, eu vou dar o nome de contador. Para a gente poder ter o nosso contador funcionando direitinho, vou copiar aqui para evitar qualquer tipo de erro. Vou voltar aqui no meu DataBind Component e vou fazer o import aqui também. From, e aqui eu vou colocar o nome do componente. Então, é o mesmo nome, aqui só muda o output, então, output. E aqui, vou passar também nas diretivas, porque também é uma diretiva. E aqui sim, eu posso já colocar o meu contador. E só para a gente mostrar alguma coisa na tela, coloquei aqui um olá, voltando para o browser, o olá está sendo mostrado, perfeito, podemos focar aqui no nosso template. Então aqui no template, o que eu vou fazer vou criar uma div, vou colocar um input do tipo read only, para que o usuário não consiga digitar nada, e vou colocar dois botões também, um botão de mais e um botão de menos. Pronto, um template bem simples. Estou utilizando aqui uma classe do próprio Bootstrap para o botão para poder ficar azulzinho. E aqui então nós temos um campo que está read only, eu não consigo digitar nada, um botão de mais e um botão de menos que nada acontece. Aqui dentro desse input, eu quero colocar um valor. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada valor, que é do tipo numérico. Vou colocar aqui um valor inicial 0. Aqui eu vou deixar o value, vou fazer aqui um property binding e vou colocar aqui valor, só para a gente poder atrelar, associar essa variável valor ao campo valor aqui do texto. Então, beleza, 0. Nada continua acontecendo aqui com os botões. Então, aqui para o botão, vou colocar um clique e vou criar um método incrementa. Na verdade, aqui é decrementa, né? E aqui eu vou colocar um event binding, que é para a gente poder escutar esse clique. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse outro botão, só que aqui vai ser incrementa. O que nós vamos fazer dentro desses métodos incrementa e decrementa? Vou botar aqui o decrementa, já vou deixar aqui o incrementa também. A gente somente vai pegar o this.valor, menos menos para o decrementa, para poder tirar 1, e o mais mais, para poder incrementar 1 quando clicar no botão de mais. Voltando aqui, menos, mais, beleza, tá funcionando.
Então, o que nós podemos fazer aqui? Contador, nós já temos aqui no nosso template do Data Binding, e eu quero passar agora o valor inicial, que é esse valor aqui. O que nós podemos fazer? De acordo com o que nós aprendemos na aula passada, nós podemos utilizar esse decorator input. Se a gente quiser expor essa variável, valor, com nome diferente, a gente pode. Se não, a gente pode deixar aqui o valor mesmo. Não podemos esquecer de importar. E aqui, então, nós temos o valor. Vou vir aqui o valor e vou colocar o valor de 10, por exemplo. E aqui já vai aparecer o valor de 10. Se a gente quiser, podemos vir aqui no Data Binding, colocar um valor inicial, que é do tipo numérico e tem o valor de 10. E aí nós podemos fazer o Property Binding aqui também, para poder atrelar para aquela variável aqui do Data Binding Component. Continua funcionando, beleza, o valor continua incrementando e decrementando de acordo com o que a gente fez ali a nossa lógica. Agora, toda vez que a gente clicar no botão de mais e no botão de menos, eu quero que aqui no Data Binding Component seja possível eu escutar esse evento e eu realizar aqui alguma lógica de programação, como fazer um console log, fazer um alerta, enfim. Eu quero expor o novo valor sempre que eu clicar no botão decrementa ou no botão de incrementa. Só que aqui vocês podem ver que são 2 cliques, eu não quero fazer isso, eu quero criar o meu próprio evento para que aqui eu possa escutar esse evento customizado. O que nós vamos fazer? No Angular 2 existe um objeto chamado Event Emitter, que significa o quê? É um emissor de eventos, e é isso que nós vamos utilizar aqui. Então, por exemplo, vou criar uma variável, mudou o valor, e essa variável vai ser um New Event Emitter, dessa forma aqui. E aqui, então, eu preciso também importar esse carinha, que também faz parte do pacote do Angular Core. Então, o mudou o valor, ele vai emitir um evento, vai ser um emissor de evento. Beleza, como é que eu consigo emitir o evento? Eu simplesmente coloco aqui this.mudou valor.emit, de emitir, e aqui eu posso passar o valor que eu quiser. Se eu quiser colocar uma string, por exemplo, o valor mudou, eu posso. Ou simplesmente eu posso passar também um objeto, e esse objeto pode ser o complexo que for necessário, com vários outros objetos alinhados. Enfim, aqui eu vou passar um objeto com um atributo chamado novo valor, e aqui eu vou passar o this.valor após o seu novo valor. A mesma coisa eu vou colocar aqui no incrementa. Então não importa qual que é o botão que o usuário está clicando, o botão em si vai emitir esse evento chamado mudou o valor. Agora, se a gente vir aqui, eu vou pegar esse mudou o valor, vou colocar aqui, mudou o valor, vou fazer o event binding aqui, já que isso é um evento, e vou colocar aqui, por exemplo, valor mudou. E aqui eu vou receber o event, né? O que está sendo enviado de lá, já que os eventos eles podem receber esse objeto. Aqui então eu vou pegar esse método que eu vou criar aqui no Data Binding Component e vou colocar aqui event. E aqui eu vou colocar um console.log no meu evento. Se a gente voltar aqui, eu vou abrir aqui o console só para a gente poder ver. Eu vou clicar e não está acontecendo nada. O que é que está faltando? Aqui no nosso Output Property Component, nós temos que expor essa variável mudou o valor. Na aula passada, a gente aprendeu que ao usar esse decorator input, nós podemos expor essa variável como valor de input. Da mesma forma, existe também um decorator chamado output, onde nós podemos expor essa variável aqui, esse atributo, como um valor que está sendo exposto aqui para o componente Py, que nesse caso é o Data Binding Component. E é claro que eu não posso esquecer de vir aqui
importar esse carinha também. Então, com isso daqui, agora sim deve funcionar. Se eu apertar aqui, vocês podem ver o novo valor é igual a 11. Se eu vir aqui, o novo valor é igual a 10. Enfim, nós temos uma maneira de pegar esse valor que foi emitido pelo componente filho. E aqui, no DataBind Component, vocês podem ver que é do tipo objeto. Então, eu posso simplesmente fazer aqui um alert event.novo valor, que é exatamente o nome do atributo que a gente expôs aqui dentro desse objeto. Então, eu posso salvar e tá aqui agora no alert exatamente o novo valor. Voltando aqui para o nosso Output Property Component, da mesma forma que se eu quisesse dar um nome aqui para o valor, expor esse valor com outro nome, eu também posso expor aqui com outro nome. Então, por exemplo, evento mudou valor. E aqui nesse caso, eu teria que não escutar mais o mudou valor, mas sim o evento mudou valor, que aqui então continua funcionando. Então é uma forma da gente poder também usar um nome internamente, mas expor um outro nome. Então fica também essa opção. E da mesma forma que nós temos o metadado inputs, como nós vimos aqui na aula passada, nós também temos o outputs, que também recebe um array, e aqui a gente pode expor também o mudou valor. Mas nesse caso, a gente não precisa mais aqui desse decorator do input. E a mesma coisa vai continuar funcionando da mesma forma, só que é o mesmo que eu falei na aula passada. É muito mais fácil você visualmente poder conferir que essa variável aqui está sendo imposta e é do tipo output, do que ter que vir aqui nos metadados e verificar essa informação. Por hoje é só. Na próxima aula nós vamos aprender o ciclo de vida dos componentes e aí sim nós vamos aprender como utilizar aquele onInit que a gente tem visto lá no nosso code snippet. O código-fonte, como sempre, está no GitHub. Material de apoio está disponível lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!